confesso que em todo esse meu período de implantodontia, tanto nos meus protocolos quanto nas minhas próprias próteses totais, que eu indico para os meus pacientes, confesso que eu sempre tive assim, não foi nem pequena, mas grande dificuldade na confecção, principalmente na questão nas demarcações do plano de orientação das próteses, né? Sempre foi assim, essa comunicação com o laboratório sempre foi uma coisa bem difícil, sempre foi assim, aquele ânsia de terminar uma prótese legal, um protocolo legal, um provisório legal, né? Tive o privilégio de fazer essa harmonia, estou usando bastante com os meus pacientes. Boa noite! Aula 2. Sejam todos muito bem-vindos. Puxa vida, deu para perceber que pequenos erros levam a grandes alterações estéticas, né? Às vezes a gente erra um pouquinho o tamanho do central e existe um limiar muito tênue entre a sensualidade da exposição dentária e o bozó. É verdade, a gente precisa saber, como profissional da área de saúde, de reabilitação estética, que é importante nós percebermos esses detalhes para equilibrar o sorriso do nosso paciente, transformando, né, uma baixa estima numa autoestima, melhorando a qualidade de vida. Estou muito feliz com esse tipo de informação, porque não adianta nada a gente conseguir uma boa oclusão, né, toda uma oclusão bem equilibrada, se o nosso paciente sai insatisfeito com a sua imagem, com a sua estética. Sem mais delongas, depois desse espírito circense, vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Então, acertar a estética não depende só da experiência clínica, né? Muitos acreditam, eu tenho um senso estético, sabe? Eu consigo bater o olho e ver um monte de coisa. É verdade, né? A nossa experiência, ela vai melhorando a nossa acuidade visual, a nossa calibragem visual da estética. Mas não é só isso, né? Ela depende de uma técnica, ela depende, diria mais do que uma técnica, de várias técnicas, ela depende de protocolos. E esses protocolos têm que ser protocolos simples. Não adianta eu falar, pessoal, tem um aparelho que mede aqui para descobrir a largura do dente, e eu encontro ele ali, não tem no Brasil, sabe? Mas você vai conseguir, você vai lá num site. Não, ele tem que ser um protocolo simples, aplicável desde aquele que tem mais condições financeiras de armar o seu consultório com aparelhos, até aquele que não tem condição. Né? E na prótese total isso é uma vantagem, né? Porque você tem esses protocolos ao alcance de todos os clínicos, seja ele um protesista mais experiente, seja ele um recém-formado. Então, esse protocolo ele tem que ser simples e tem que ser eficiente. Para ser eficiente, ele tem que ter um suporte científico, né? Não é, eu faço assim no consultório e dá certo para mim. Não, ele tem que ter um suporte científico ali, ele tem que estar, de preferência, baseado em vários suportes científicos. E um convite
se você não assistiu à primeira aula, assista, porque essas 3 aulas que eu estou dando na Semana Estética, ela está intimamente ligada com, primeiro, o conhecimento dos erros. Antes de nós partirmos para as soluções, nós precisamos saber o que mais se erra e por que se erra tanto. E esse é o motivo da primeira aula de segunda-feira. Hoje eu vou falar sobre protocolo que nós vamos instituir para corrigir esses erros. Então, é muito importante, se você não assistiu à primeira aula, assista para que você possa acompanhar toda essa linha de raciocínio. E amanhã, imperdível, plano de orientação superior, eu diria que é a alma, né, do planejamento estético, da macroarquitetura do sorriso, ela está contida no plano de orientação superior. E se você está acostumado a fazer planos de desorientação, assista essa aula que eu quero orientar vocês a fazer plano de orientação. E mais do que isso, fazer com que o protético consiga não se perder e não perder as referências estéticas e funcionais tão importantes que estão contidas no plano de orientação superior. Esse slide, pessoal, é um slide muito interessante. Quanto mais eu estudei a prótese total, quanto mais eu me aprofundei na prótese total, eu percebi, pessoal, que um único autor, uma única técnica, ela não supria as minhas reabilitações, elas me levavam mais ao erro do que ao acerto. Então, se vocês observarem aqui, tem 5 flechas vermelhas, essas são, eu diria que são as principais incógnitas da prótese total, que você nunca deve seguir um único caminho. Por exemplo, DVO. DVO é preciso se seguir por alguns autores, né? Autores com credibilidade, né? E desse estudo da DVO, e quando eu fui professor de graduação da Unisa, da antiga OSEC, eu dava essa aula de DVO e foi muito legal, porque eu consegui me aprofundar bastante na DVO, e aí eu percebi que quais eram os autores que eu tinha estudado que mais poderia me ajudar na clínica, tá? E esses autores, só fazer um comentário rápido, quando eu comecei a dar essa aula, eram 8 horas só de DVO. Aí depois pediram para eu transformar essa aula, estava muito longa, faz em 4 horas, aí eu fiz em 4 horas. Aí depois me pediram para eu fazer em 2 horas. E depois, quando eu saí da faculdade, 16 anos depois, essa aula tinha 1 hora. Então, a ciência, ela continua ali, a biologia continua ali, né? Só está diminuindo, infelizmente, o número de informações para os alunos da graduação, infelizmente. Mas, voltando um pouquinho, nesse caminho, nesse estudo profundo da DVO, eu separei alguns autores. Por exemplo, Turner e Fox, ele usa a estética, né, da face para determinar a dimensão. Então, ele observa o paciente de frente, de perfil. Silverman faz os testes fonéticos, né? Little, DVO é DVR menos 3 milímetros do espaço funcional de pronúncia. A observação da linha úmida seca do lábio no plano de orientação inferior, né? Na parte anterior e na posterior, papila piriforme, ou na metade da papila, ou na altura, porque se sabe que o plano oclusal passa mais ou menos ali na metade da papila piriforme, ou um pouco mais abaixo. Então, vejam só, pessoal, são vários sinais aonde eu vou ter que observar todos esses sinais para ver se eu continuo com o meu planejamento da minha dimensão ou não. Então, esse tipo de abordagem que eu estou falando para vocês, eu denominei abordagem multidirecional, ou seja, para algumas incógnitas da prótese total, e aqui eu tenho falado da altura anterior do plano de orientação, da largura do dente, da inclinação anterior do plano, da DVO e da altura do incisivo central superior. Essas são incógnitas que, se você pegar uma única técnica, um único caminho, é muito, muito fácil e mais fácil você errar do que acertar, devido à grande miscigenação do nosso povo. Por isso, eu separei aqui para vocês, na aula de hoje,
um tópico. Eu poderia, no pouco espaço que eu tenho de tempo, falar um pouquinho de cada um, mas eu iria caminhar na superficialidade um pouco de cada. Não, eu quero entrar a fundo e, para isso, eu escolhi o maior dos erros das reabilitações estéticas, os erros mais comuns, que é justamente a inclinação anterior do plano de orientação superior. Essa inclinação anterior do plano de orientação superior, ela é um dos maiores erros nas reabilitações estéticas de prótese total, consequentemente overdentro, consequentemente protocolo, consequentemente facetas, metal free, não importa. Esses são os maiores erros, né, os mais comuns. E dentro dessa, né, você tem ali no plano de orientação, que vai ser mais aprofundado amanhã, você tem algumas referências que são extremamente importantes e que estão interrelacionadas para você acertar a estética, que é a inclinação, deixa eu pegar até um plano aqui, ó, que é a inclinação anterior do plano de orientação, se ele vai estar assim, se ele vai estar assim, se ele vai estar assim. A vestibularização anterior, se ele vai estar mais para fora, se ele vai estar mais para dentro. A altura do incisivo central superior, a largura dos incisivos centrais superiores, esta altura do plano, se ele vai ficar mais para baixo, consequentemente, expor mais os dentes em repouso, expor mais os dentes durante o sorriso, né? Se ele vai estar essa altura mais para cima, expondo menos dentes, né? Ascendência distal, se essa curva, que nós denominamos a curva de Spee, ela vai ser mais ascendente para distal, se ela vai ser menos ascendente para distal, né? E essa vestibularização posterior do plano, aqui na parte posterior, de canino para trás, se os dentes vão ficar mais para fora, ou seja, um alinhamento mais aberto, ou o dente mais para dentro, um alinhamento mais fechado. Então, todas essas informações são informações importantes e interrelacionadas, a linha mediana, né? Mas eu vou pegar especificamente a inclinação anterior. E para nós acertarmos essa inclinação, como eu falei para vocês, eu tenho protocolos multidirecionais, tá? Então, primeiro, eu tenho que determinar, né, através dessa técnica, eu tenho que determinar um monte de observações, não uma única observação, para ver se essa inclinação está correta. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são. Mas essas informações também dependem de você fazer um material, com material duro, uma cera, com as bordas definidas, ângulos retos, porque ali estão informações dessa inclinação. Não adianta você acertar a inclinação e colocar no material que vai se amassar durante o processo. Depois, você pode e deve conferir através de fotografias, para que você tenha certeza. Por que através de fotografias? Porque você vai observar o seu paciente de frente e você vai tirar fotos e observar essa inclinação como um todo, e não com foco o paciente deitado ali na cadeira, né? E, finalmente, né, essa inclinação precisa ser perpetuada através de um guia estável para a montagem e posterior conferência para, quando voltar do laboratório, você conferir se essa inclinação anterior, que é muito fácil se perder durante a montagem, se ela foi replicada de acordo com o seu planejamento. Então, vamos começar? Como essa abordagem multidirecional, ela se aplica na inclinação anterior do plano de orientação? Qual que é a melhor técnica? Então, aqui a número 1, né? A dica número 1 é que a inclinação anterior seja paralela à linha bipupilar. E a maioria, né, dos livros, eles falam isso, e realmente é uma ótima dica para nós fazermos dentro dessa visão multidirecional.
Ou seja, é uma primeira observação que eu devo ter, né? Isso daí deve ser observado, né? Embora nós sabemos que muitos olhos, né, são assimétricos, né? Eles podem estar em planos um pouquinho diferentes, um olho um pouco mais baixo, um olho um pouquinho mais para cima. Isso se dá muito pela assimetria, né, ou mastigação unilateral. Então, é importante nós termos como primeira direção, né, nós tentarmos fazer com que esse plano de orientação superior ele tenha um paralelismo com as bordas incisais dos incisivos centrais superiores. Muito bem. Agora, como eu falei para vocês, isso só não é suficiente, tá? Deixa eu só dar uma... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, pessoal, para não atrapalhar aqui o escrito. Então, pessoal, isso só não é suficiente. Eu percebi que, muitas vezes, seguindo a linha dos olhos exclusivamente, eu errava, justamente por essa assimetria, né, dos olhos. Então, eu comecei a olhar, e quem assistiu a aula de segunda-feira vai lembrar, que os meus protocolos atuais, eles vão pela visibilidade, né, dos dentes. Né? E dentro dessa visibilidade, aqui eu tenho um exemplo de um paciente dentado, né? Uma mulher, lógico, jovem, né? O lábio bem arqueado. Mas uma coisa que eu comecei a observar, quando eu errava a inclinação anterior, era uma visibilidade desproporcional do plano. Mas o que é isso, Osmar? Observem antes de mostrar o plano, vocês observam o dente natural. Existe uma visibilidade compatível de dentes incisivos centrais e incisivos laterais. Embora eles estejam dispostos em alturas diferentes, você observa a mesma quantidade de incisivo central de um lado, a mesma quantidade de incisivo central do outro, a mesma quantidade de visibilidade dos laterais. Mas, Osmar, o que isso vai me ajudar quando eu estiver com o plano na boca, observando se eu estou com a inclinação anterior correta? Para, assim, de uma maneira bem didática, pessoal, seria mais ou menos isso. Quando você observa que de um dos lados, isso eu estou dizendo em repouso, tá? E se um dos lados você tem uma visibilidade maior de dentes, é lógico que aí eu estou exagerando, porque o lábio é bem arqueado, mas muitas vezes o lábio é mais horizontal, e você vê, vou dar um exemplo, quando o paciente está em repouso, você vê plano de um lado da linha mediana e não vê do outro. Então, isso é uma dica clínica rápida para você conferir. Por quê? Se isso está acontecendo, existe uma assimetria, tá? De um lado, que seria a linha mediana, do outro lado, você pode estar com um erro na inclinação anterior do plano de orientação superior. E esse erro, que pode parecer pequeno, mínimo na região da linha mediana, se torna muito grande quando você vai indo para trás, com muitos dentes posteriores descendo de um lado e muitos dentes posteriores subindo do outro lado, mudando a ascendência distal do plano de orientação superior, que deve ser simétrica. Isso vai comprometer demais a estética. Então, depois que eu observei isso, eu vou marcar a minha linha mediana, eu preciso entender que a inclinação da linha mediana, ela tem que ser absolutamente perpendicular, 90 graus, com a inclinação anterior do plano de orientação superior. Ou seja, olha que interessante aqui, pessoal, observem esses desenhos de baixo. Olha que interessante. Quando você erra a inclinação anterior, você erra a linha mediana. Mesmo que você acerte a linha mediana lá embaixo do plano, lá no final do incisivo, como ele vai ser montado com a inclinação errada, toda essa linha mediana vai ser desviada para o lado inclinado, dando um verdadeiro colapso na estética.
Então, é isso que vai acontecer, né? Vejam, do lado esquerdo, você tem, na verdade, não é muito erro de inclinação, um pouco de erro, alguns graus aqui na frente, mas isso vai levar a um colapso muito grande quando vai indo para trás. Então, você observa muita gengiva de um lado, menos gengiva do outro, que é mais uma observação de erro de inclinação. Isso você tem que observar também durante o plano de orientação. Então, vejam que eu vou voltar um pouquinho, pessoal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Inicia com paralela à linha bipupilar, mas observem a visibilidade do plano, a simetria, o que você vê de plano de um lado e o que você vê de plano do outro, em DVR, ou seja, nessa posição, e durante o sorriso. Observem, quando eu refiz a prótese do lado direito, nós temos uma proporção de visibilidade de dentes, consequentemente, eu tinha uma proporção de visibilidade de plano. Ok? Então, eu estou falando só da inclinação. E observem a linha média, quando eu erro a inclinação, o que acontece do lado esquerdo, e observem a linha média do que acontece do lado direito. E eu gosto muito dessa imagem, porque vamos imaginar o paciente com o rosto inteiro, com seus olhos, a linha bipupilar, e vamos imaginar como está aqui. Se vocês não estão vendo os olhos do paciente, qual que é a prótese mais estética? Qual que é aquela prótese que você acredita que a região anterior está paralela à linha bipupilar? A da esquerda ou da direita? Por isso é que eu comecei a observar muito, dentro da primeira aula, quem não assistiu, assista, como a observação do que eu chamo de espaço estético, que é delimitando a forma da linha do lado superior com a linha do lábio inferior durante o sorriso, esse planejamento, essa observação através da visibilidade dos dentes, e aqui vocês estão vendo que para inclinação eu uso a visibilidade dos dentes do que eu chamo de estética do repouso, paciente em repouso, e eu uso a visibilidade dos dentes com o paciente sorrindo. Para cada incógnita da prótese total, eu vou fazer um tipo de observação diferente. Então, a linha mediana está intimamente ligada à inclinação anterior. Vocês imaginem, pessoal, que é o que a gente chama, né, a gente explica para os nossos alunos, que a gente chama de TTI, o T tridimensional invertido. Ele é um T, tá, de ponta cabeça, invertido, mas ele é unido, pessoal. Ele é unido. Se eu errar essa inclinação, a linha mediana também vai acompanhar. Aqui, ó. Se eu errar essa inclinação, a linha mediana vai acompanhar. Por isso que a linha mediana e a inclinação anterior estão namorando, estão juntas, estão casadinhas. Então, errou uma, errou as duas, ok? E aqui, esse é um exemplo muito interessante. Observem, eu não mudei o final da linha média. Eu errei um pouquinho ali a inclinação anterior. A linha média lá embaixo está correta. Mas observe o que acontece com a linha média quando você inclina. Ela vai se deslocando cada vez mais à medida que ela vai se aproximando da cervical dos incisivos. Então, um pequeno erro ali na pontinha pode ser muito grande. Por isso, pessoal, preste atenção nessa imagem. E se tiver algum protético observando, fique muito atento. Por isso, não adianta você pegar a linha média do plano e passar um lápis no inferior, pessoal. Não adianta. Porque aqui você acerta, você acaba coincidindo aqui na pontinha, mas lá em cima você não tem a referência, né? Você pode mudar a posição dos incisivos e comprometer a estética. Tá? Então, observem, a linha mediana errada leva a um erro da inclinação anterior. Ou
o contrário. A inclinação anterior leva a um erro da linha média. E observem aqui, após a reabilitação, que nós temos, né, realmente a linha bipupilar paralela. E tudo isso forma um ângulo de 90 graus, seja nos dentes, seja lá em cima entre os olhos. Né? Observem, quem for fazer um curso de desenho vai receber a informação que a distância entre os olhos é exatamente a largura do olho. É como se fosse um terceiro olho que se encaixa exatamente ali. Quando você erra a linha mediana, essa linha, se nós pudermos prolongar a linha mediana, ela vai se desviar para um dos lados, assim como você está observando aqui, né? Nós estamos observando. Então, se eu pudesse passar para vocês, eu vou passar um protocolo multidirecional, ou seja, aonde eu tenho que fazer não uma única observação, mas várias observações. E eu sempre falo, várias observações, várias me falando sinal verde, vai em frente, e uma vermelho, vai em frente. Mas nessas multidirecionais, várias vermelhas e uma verde, breque. Então, é por isso que essa abordagem multidirecional é tão importante. Por quê? Porque ela faz com que você, através da análise de vários autores, você tenha mais sucesso, mais acertos. Por quê? Porque você observou várias coisas. E por que funciona? Porque estamos num país multirracial, multimiscigenado, e nós precisamos usar múltiplos autores para conseguirmos ter sucesso. E eu quero passar o meu protocolo para determinar a inclinação anterior do plano de orientação superior. Primeiro, a mais comentada nos livros, realmente é um excelente início, é o paralelismo da linha bipupilar com a inclinação anterior. Mas também eu gosto de conferir a proporção de visibilidade do plano quando o paciente está em repouso. Se eu dividir a face ao meio, o que eu enxergar de plano de um lado, eu tenho que enxergar do outro. Se eu enxergar um plano de um lado e não enxergar do outro, provavelmente eu vou ter que fazer ajustes, né? Ou descer do lado que não está aparecendo, ou subir do lado que está aparecendo. Vai depender da altura que eu quero do meu plano de orientação. Né? Terceiro, lembrar que a linha mediana tem que ser perpendicular, tá, à inclinação anterior. Ou seja, depois que eu determinei a inclinação anterior, a linha mediana ela pode ir para um lado ou para o outro, mas tem que ser 90 graus, tá? Porque se eu errar a inclinação do plano, eu vou errar a linha mediana com certeza, né? Então, vejam, deixa eu voltar aqui, deixa eu só de novo sair daqui para quem quer dar um print, alguma coisa da tela, deixa eu ficar mais afastadinho aqui, só. Então, pessoal, o meu protocolo multidirecional são esses três aqui. Paralelismo da linha bipupilar, e eu vou conferir, né, a proporção de visibilidade dos dentes anteriores em repouso, posso conferir a proporção de visibilidade do meu plano no sorriso, né, e perpendicular à linha mediana, ok? Então, esse aqui é a nossa abordagem multidirecional. Bem, eu preciso colocar isso em materiais duros, com bordas definidas, né? Não posso me perder. Então, eu tenho que usar uma cera de qualidade, dura, fazer ângulos vivos, retos, e não pode ter espaço entre os planos, aquele plano todo amassado que você olha e vê vãos, né? Isso daí vai atrapalhar bastante, né? Eu tenho que conferir através de fotografias. Isso é muito legal, principalmente para quem está ainda adestrando seus olhos nos novos protocolos. E aqui, pessoal, você encontra o rebatedor aí muito barato na internet. Eu tenho no consultório, você abre. Eu gosto do fundo preto para dar um foco. E observem aqui do lado direito. Essa é uma foto
que é muito boa para observar a inclinação anterior. É uma foto forçada, tá? Então, o que eu falo? Eu falo para o paciente dar um sorriso, e aí ele está rindo, eu falo, abre um pouco a boca. Ele abre e eu vou enxergar o quê? O espaço negativo. O escuro da boca, ali que está na língua, tudo, ele me dá uma noção muito interessante, tanto do superior quanto do inferior. Dá para ver nesse caso que a paciente tem visibilidade de um dente de um lado, no inferior, e não tem do outro. Então, às vezes, você tem uma inclinação inferior que não é estética, e é muito comum, né, o dentista acompanhar a inclinação pelo inferior e errar. Então, eu não olho para o inferior, eu olho apenas para o superior. E esse faz parte do nosso protocolo fotográfico, que ajuda demais a observar se você está acertando. Aí você vai colocar o plano de orientação, pedir para dar um sorriso, abrir um pouco a boca e você vai analisar essa visibilidade do plano e, ao mesmo tempo, essa inclinação anterior. E depois que você usou um protocolo multidirecional, usou um material estável, né? Conferiu por fotografia, você vai ter que duplicar, né, essas informações através de um guia estável, né, para o protético não perder. Né? E um dos erros, eu vou falar aqui uma das coisas que acontece, que é muito comum, olha só, o articulador, ele também ele é simétrico. E, normalmente, você tem o quê? Uma diferença de altura do meato acústico externo. Então, do lado esquerdo, você está vendo, quando monta o arco facial, digamos que o plano está exatamente na inclinação correta para a montagem. Só que o que acontece? Na hora que colocou o arco facial, um meato está um pouco mais alto que o outro. E aí, quando vai para o articulador que é simétrico, para encaixar esse arco facial, o que acontece? Isso aqui, ó. Ele encaixa e o plano de orientação que estava paralelo ao solo fica torto. Só que tem que montar assim, porque quando chegar na boca, né, vai ficar bom. E se você não der uma boa referência para o protético, sabe o que acontece? Mesmo que o plano esteja torto, ele começa a montar, mas existe uma tendência a ele montar essa região anterior, essa inclinação, paralela ao solo. E aí você põe na boca, aquilo fica torto. Então, é preciso fazer um guia, que nós chamamos, no caso da prótese total, de GES, Guia Estético de Silicone, e aqui homenageando meu grande mestre Tomás Gomes, que infelizmente no ano passado nos deixou nesse plano, mas continua presente em nossos corações. Eu vou ter, com esse guia de silicone extra duro de laboratório, onde eu vou ter a inclinação anterior e a linha média replicada no guia, menos remontagens, menos tempo clínico, menos estresse entre paciente e dentista, menos estresse entre paciente e protético, né? E esse GES, esse GES que é feito rapidamente, tá? Pode ser o Zeta Labor, pode ser o certo da CNG, o silicone extra duro de laboratório deles, né? Você manipula, coloca ali no lugar do plano de orientação inferior quando é dupla, ou sobre os dentes quando é unimaxilar, e você transfere a linha média e essa inclinação. Então, o protético, por mais que ele desmonte aquela cera, por mais que na montagem no articulador essa inclinação anterior tenha mudado, ele tem esse guia para ele replicar exatamente essa inclinação anterior, que é tão importante para que nós possamos acertar a nossa estética dos nossos casos. Queria aproveitar, pessoal, quem ainda não se inscreveu no Instagram, ali embaixo da minha foto tem a descrição, se inscreva, porque vocês vão participar do grupo do WhatsApp e vocês vão receber um checklist dos meus 10 mandamentos do planejamento estético. Eu vou fornecer para vocês o meu checklist, tá? Então, quem ainda não fez ainda, se inscreva aí no canal do YouTube, mas para receber os 10 mandamentos, vocês vão lá e clica no link que está na descrição do meu Insta, para que vocês possam receber os 10 mandamentos da estética. E eu queria pegar uns 10 minutinhos para conversar um pouco,
para aqueles que querem conhecer, se aprofundar um pouco mais no planejamento estético, eu tenho esse curso Harmonia. Eu não lanço muito o Harmonia, eu lanço mais o Clonagem, né, meu curso da clonagem, porque a clonagem é um curso muito mais amplo, né? O Harmonia é um curso específico para o meu planejamento estético, né? Tanto da Prose Total, Overdenture e protocolos, né? Então, ele é um curso que serve tanto para os clínicos gerais, protesistas, que fazem próteses totais, overdenture, e também aqueles protéticos que querem trabalhar com uma boa comunicação entre dentistas e protéticos, evitando remontagens, né? Tem muitos protéticos fazendo, tanto até o clonagem, me surpreendeu, muitos protéticos fazendo também o clonagem. Eu acho fantástico, porque como eu mostrei o Tomás Gomes para vocês, eu fiquei 16 anos indo semanalmente no seu laboratório, e graças a ele que a clonagem existe, porque nós fomos trabalhando em cima dos problemas e encontramos várias soluções. E da mesma maneira, aqueles protéticos que querem se relacionar, né, entender os dois lados da moeda, conhecer a parte clínica e laboratorial, né, eles acabaram fazendo clonagem. Mas o Harmonia, ele é específico para fazer com que o dentista aplique o planejamento estético, e o guia é feito pelo protético, mas quem deve decidir a seleção de dentes é o dentista, né? E não adianta a experiência não é que vai fazer com que você chegue no resultado estético, não é se ele é formado há 5, 10 ou 20 anos, mas sim se você tem as ferramentas e segue os protocolos para você chegar nesse resultado estético, né? Então, você pode ter algumas dúvidas, eu vou ter resultados positivos, é um curso online, ele é um curso online, mas da minha parte eu dou todos os protocolos que eu desenvolvi nesses anos. Agora, é preciso que o aluno assista às aulas, né? Não é um curso de dicas de estética, é um curso de protocolos, ele tem que seguir os protocolos, ele tem que ver e rever as aulas, né? Então, nós temos 4 módulos. O primeiro, eu vou ensinar a planejar a posição espacial. E essa aula de hoje fala muito sobre isso, né? Porque não tem nada a ver ainda com largura de dente, tamanho de dente. Se eu errar a inclinação anterior e, consequentemente, eu errar a linha mediana, eu vou errar, independente de eu pegar um dente mais largo, mais estreito, mais curto ou mais longo. Então, esse módulo 1 é para que a gente possa aprender aonde colocar o dente. O módulo 2, você vai aprender a posicionar esses dentes, mais para fora, mais para dentro, né? Módulo 3, a selecionar. Depois que você planejou aonde colocar, aonde posicionar, você vai selecionar. Aí sim, dentro dessa macro arquitetura do sorriso, você vai colocar dentes, quais dentes você vai colocar, né? Se você vai colocar dentes quadrados, ovoides, triangulares, largos, estreitos, se você vai apinhar, se você vai fazer diastema, aí sim você vai selecionar os dentes e a disposição. E, finalmente, no módulo 4, e aí esse, sim, muito para o protético, tá? Ele vai receber aquele plano de orientação, o que ele vai fazer para ele perpetuar, replicar esse planejamento. E aí, sim, todo esse fluxo vai dar certo. Espera aí, pessoal. Não sei por que entrou isso aqui. Entrou uma música doida, mas não fui eu que coloquei. Pronto. Então, esses 4 módulos, né? Eles vão fazer com que você tenha absolutamente segurança em todo esse fluxo que vai do dentista para o protético, do protético para o dentista. As aulas você vai poder ver e rever durante 3 anos, né? E você é muito interessante, você pode acelerar na segunda vez que você vê a velocidade, uma aula de 1 hora você vai ver em 40 minutos sem perder o conteúdo, é muito interessante você rever numa velocidade maior. O espaço para perguntas, depois de cada
aula, você tem um lugar para comentários, é muito interessante, porque os alunos vão comentando, e depois da aula você faz o teu comentário, ou então você vai ver o comentário do outro e a resposta, ajuda muito, né? Isso. Durante 6 semanas eu vou dar essa assessoria semanal para os alunos, e também vamos ter uma comunidade fechada no Facebook. Por quê? Às vezes o aluno quer mostrar um caso, fotografar um caso dele, e eu faço planejamento em cima dele, faço correções se necessário, e aí vocês ficam com um grupo de estudo, né, nesse Facebook. Eu dou essa mentoria durante 6 semanas, mas o grupo ele permanece, os alunos continuam trocando informações estéticas, é muito bacana, forma um grupo de estudo com pessoas com a mesma filosofia, isso é importante. Não adianta você pegar filosofias diferentes que vai acabar truncando, né? Amanhã eu vou estar na 3ª aula, estaremos encerrando a nossa Semana da Estética, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nos meus canais, tenho DR Osmar Castro no YouTube, Professor Osmar Castro no YouTube, e no Insta para você receber o checklist dos 10 mandamentos estética. Você vai lá no Insta e você vai ter ali embaixo na minha descrição, você se inscreve ali e você vai receber os meus 10 mandamentos, né? Então, pessoal, deu para ver ali, eu tentei ser bem claro no meu protocolo de inclinação anterior, porque realmente, pessoal, isso é o que eu mais... Por que de tudo que eu podia selecionar para falar hoje, eu falei sobre o TTI, o T tridimensional invertido? Porque essa inclinação, como eu falei para vocês, ela é muito sensível. Então, às vezes, eu até vou replicar aqui, ó, você acertou aqui a linha média, tá? Tá tudo certinho. Se você... Olha a linha média, eu nem vou tirar aqui, ó, esse encontro dos lápis, nem vou mudar. Mas se você errar, ó, não mudou o encontro dos lápis. Olha o quanto a linha média vai sair do centro dos olhos, dessa distância do centro dos olhos. Ela vai sair muito. E todos esses dentes vão cair para cá e para cá. Então, na hora de selecionar sobre qual protocolo eu queria passar para vocês, eu vou falar, bem, eu vou falar sobre o TTI, o T tridimensional invertido, que é aquele que mais a gente encontra erros. Às vezes mostro em artigo assim, sem mostrar o rosto, eu já vejo que está torto. Então, além dele ser tão importante, como ele leva consigo essa linha média, então você erra muito. Todos os dentes descem de um lado, sobe do outro, a linha média se desvia demais, principalmente à medida que ela se distancia da borda incisal. Então, espero que tenha ficado bem claro, pessoal, que em prótese total, nós devemos sempre ter uma visão multidirecional. Nós não devemos... Eu vejo, às vezes, alguns autores, é engraçado, é lógico que eles brigam pelo trabalho que eles fizeram, né? Mas ele fala assim, olha, eu uso esse aparelho aqui para medir a DVO, porque esse é o melhor do mundo. Ele idealizou, né? Ou ele pesquisou aquilo. Seria ótimo, eu não tenho nada contra, seria ótimo se funcionasse. Nós temos vários aparelhos para determinar a largura de dentes, altura, mas coisas assim seculares, mas não é... Seria ótimo se eu pudesse pôr uma régua e já saísse a largura do dente, como tem réguas por aí. Né? Existe isso. Seria espetacular. Eu não precisaria gastar tanta energia e ter estudado 9 anos só estética. Eu só estudei porque dava errado. Porque eu gostaria que desse certo, não é verdade? Agora, no momento que eu percebi que uma única abordagem não me levava ao sucesso, pelo contrário, era mais insucesso e de repente dava um sucesso, falava, legal, eu não sabia por que deu sucesso, eu não sabia por que deu insucesso. Então, no momento que eu percebi que para cada incógnita do plano de orientação, eu preciso seguir alguns protocolos que se repetem, eu comecei a entender o que é harmonia estética e como fazer próteses estéticas. Não uma, nem duas, nem 10%, nem 20%, 100% de acerto. É lógico que dentro desse acerto nós vamos ter micromodificações que nós vamos ter que observar o paciente. Por exemplo, eu não gosto de prótese diastemada. E aí o paciente fala, eu quero um espacinho em cada dente. Eu vou fazer prótese diastemada.
Mas não é sobre isso que eu estou falando, porque o sucesso vem, lógico, com a satisfação do paciente. Mas essa prótese diastemada ela vai estar numa posição, numa curvatura, né, numa posição tridimensional dos dentes corretas, harmônica, independente se eu apinhar aqueles dentes, independentemente se eu fizer diastema, porque colocar o dente na posição correta, selecionar larguras e alturas corretas, né, e a posição que vai dar um bom suporte labial, o resto você vai discutir com o seu paciente. Se ele prefere um apinhamento, se ele prefere um diastema, se ele prefere um semidiastema, se ele prefere central e lateral com maior discrepância de altura, e aí sim você vai ter resultados estéticos e a satisfação do paciente. Então, pessoal, amanhã eu quero falar profundamente sobre o plano de orientação superior, vou falar sobre algumas técnicas que a gente vai ter para ter esse caminho, esse fluxo dentista protético bem azeitado, bem fluindo bem, né? Esse fluxo aí aonde você vai ter economia de tempo, diminuição de remontagens, melhorar a autoestima do paciente, melhorar o seu relacionamento com o paciente no momento que você dá uma prótese que ele se reconhece, que ele gosta, melhorar o seu relacionamento com o protético, né, diminuir esse desgaste de remonta, vai e volta, e o paciente. Então, pessoal, é uma satisfação muito grande poder falar em estética, porque existe dois tipos de saúde: a saúde física, que aí sim uma boa oclusão, o conforto na deglutição, uma eficiência mastigatória, mas também a saúde mental. É preciso que o paciente se olhe no espelho, goste, aprove a sua prova dos dentes em cera, né? Fique feliz, te dê um depoimento dessa felicidade. Essa semana passada eu recebi uma foto da paciente, arrumei o namorado, toda feliz, que delícia, que gostoso, porque, na verdade, você mexeu numa parte muito maior do que o terço inferior da face, você mexeu na alma dessa pessoa. Né? Ela voltou a ser feliz, né? Ela voltou a ficar com segurança, uma prótese estável, né? Onde ela pôde relaxar a musculatura, onde ela sabia que ao sorrir ela se identificou, então ela solta esse sorriso. E à medida que ela solta esse sorriso, ela vai se preocupando cada vez menos com o pensamento: será que estão olhando para a minha boca? Será que eles perceberam que é prótese? Por quê? Porque ela aprovou, as outras pessoas do seu convívio social aprovaram, e ela começa, por alguns segundos, a esquecer que ela usa uma prótese total. E nesse momento que acontece esse pseudo-esquecimento, né, ela consegue ser mais feliz, ela consegue fazer coisas com mais naturalidade e soltar a risada, que é muito bom a gente dar risada, graças a Deus ainda não é cobrado. Então, pessoal, eu queria agradecer imensamente a todo mundo que tem me acompanhado pelo YouTube, agradecer o pessoal que está me acompanhando aqui pelo Insta. Amanhã nós fazemos o encerramento, vamos falar sobre o plano. O plano realmente ela é a alma de toda a reabilitação quando nós perdemos todos os dentes, como é o caso dos protocolos, das ovaries e das próteses totais mucosuportadas. O plano realmente, até hoje, né, essa grande invenção do DICLEP, ela é maravilhosa, porque até hoje nós usamos, mas sim, nós precisamos saber a altura do plano, sim, nós precisamos saber vestibularização do plano, sim, nós precisamos saber qual vai ser a ascendência do plano, sim, nós precisamos saber a inclinação anterior, sim, nós temos que saber usar uma cera dura, sim, nós temos que ainda duplicar, né, ou transmitir essas informações para o material mais estável, que é o silicone extraduro e a linha mediana, e aí sim o protético vai replicar com todo cuidado, com todo carinho, vai devolver. Nós vamos analisar se foi montado dentro do nosso planejamento estético, que deve ser executado pelo dentista. Dentista que não seleciona os dentes não está comandando a sua estética. Se ele acertou, não foi mérito dele. E se ele errou, foi culpa dele. Então, é preciso nós assumirmos como dentistas que temos, né,
Vocês viram na primeira aula a possibilidade de observar esse espaço estético sorrindo, falando, deglutindo, em repouso, né, que é formado pela linha do lábio superior e linha do lábio inferior. Nós estamos todo o tempo analisando isso com o paciente do nosso lado, falando, sorrindo, em repouso, com a boca aberta. E o protético, ele tem um plano de orientação e um modelo de gesso. Então, não dá, para essas informações mínimas, o protético selecionar, mesmo que ele tenha bastante experiência, e geralmente é o que acontece, né, ele tem tanta experiência que ele ainda vai pegando aqueles dentes que mais poderiam se harmonizar aquele plano e aquele modelo. Mas a estética, a harmonia estética é muito mais do que aquele plano e aquele modelo, com as informações para ser selecionado dentes em laboratório. Então, é preciso que o dentista assuma o caso, assuma o planejamento estético, saiba aonde colocar, aonde posicionar e que dentes colocar, que marca, que tamanho, que modelo. E a partir daí, aí sim, ele vai dar para o protético com um guia estável e falar, por favor, replique. E isso pode parecer fácil, mas não é. Mesmo com guia, o protético sabe o tempo e a energia que é montar os dentes. Então, não estou falando dos maus dentistas que fazem planos de desorientação com ser utilidade. Não estou falando dos maus protéticos que montam os dentes ali em 10 minutos. Estou falando dos dentistas que valorizam a sua reabilitação oral ou bucal por próteses dentárias, mucosas suportadas ou implanto-retidas totais, valorizam o seu paciente e o seu planejamento. Estou falando dos protéticos que pegam e montam com aquele carinho, se tiver que desgastar dente, desgasta, se tiver que desgastar a base de prova, desgasta, para colocar o dente na posição original, planejada pelo dentista. Então, se você faz parte desse protético, né, que capricha, se você faz parte desse dentista que capricha, é importante vocês juntos usarem materiais estáveis e cada um ser responsável pela sua parte. Dentista, selecionar os dentes e determinar um plano de orientação muito preciso e o protético replicar esse planejamento. Quando isso acontece, dentista ganha tempo e dinheiro, protético ganha tempo e dinheiro, e tudo flui de uma maneira muito mais suave, mais agradável para todos, principalmente para os nossos amados e queridos pacientes. Não é verdade? Então, vamos lá agora fazer um grande final. Vamos colocar uma musiquinha, pessoal, que é gostoso demais. Eu vou colocar aqui uma música para a gente encerrar. Gostaria de convidar a todos amanhã, às 20 horas, estaremos juntos para mais um caminhar para esse universo fantástico que é a ciência, que é o conhecimento e que é o nosso trabalho em prol da saúde do paciente, física e, lógico, mental também. Até amanhã!